Amém. Segundo livro das Crônicas, capítulo 11. Os irmãos já estão lá? Capítulo 11, amém? Amém. Então nós vamos ler, depois nós vamos lá em 2 Samuel. Mas vamos ler capítulo 11, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. E a Zorá, e a Agilon, e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas e pôs nelas capitães e armazéns de víveres de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertencem-lhe. Também os sacerdotes, é 1 Crônicas. 1 Crônicas, errei. Pode continuar aí, vai lá rapidinho, volta um pouquinho. Não continua. Não, mas eu estou o texto errado. 1 Crônicas 11. Agora sim, está certo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 10. Amém. Amém. Voltou só um pouquinho. Diz assim então a palavra de Deus. Perdão, os irmãos. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha. Jazobeão, Acmonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aioita, ele estava entre os três poderosos. Este esteve com Davi em Pasdamim, quando os filisteus ali se juntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam, e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus, que estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém que estava junto à porta e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabzel, grande em obras, ele feriu a 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o órgão do tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo, não chegou aos primeiros 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. Agora vamos lá, voltando aqui. 2 Samuel, só voltar um pouquinho, você vai chegar lá rapidinho. 2 Samuel 23. Amém. Eu vou ler do versículo 8. É a mesma história que nós vamos ler, contada agora no livro de Samuel. Diz assim a palavra de Deus.
Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: guarda-me, Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco de sua vida? De maneira que não a quis beber, isto fizeram aqueles 3 poderosos. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3, este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre destes 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém ele desceu e ele com um cajado o arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a própria lança dele. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 poderosos. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém os 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, filho de Joabe, estava entre os 30, e Elhanã, filho de Dodó, de Belém. Enfim, vai dando os nomes. Só até aqui, que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. O tema da mensagem de hoje é: homens covardes não vão para a igreja. Homens covardes não vão para a igreja. Diz a palavra de Deus aqui que nós acabamos de ler no texto. Todas estas coisas fizeram Joiada, coisas incríveis. Também fizeram estas coisas Samá, Eleazar e outros. E coisas grandiosas. Eles vão atacar o povo lá no campo de cevada. Tem uma multidão de filisteus, todo mundo fugindo. Corra, corra! Ele se pôs de pé, lutou e venceu sozinho. Homens valorosos, homens valentes. Eles fizeram tantas coisas. Os filisteus estão atacando no campo de lentilha. Corram por suas vidas. Fujam, são muitos. E o povo está fugindo. Mas Samá vai lá no meio e enfrenta eles lá no campo de lentilhas. A multidão dos filisteus agora está atacando no campo de cevada. Fujam. Eleazar se colocou em pé no campo de cevada e matou a todos eles e defendeu. Ó, pessoal, o rei Davi, tá vendo aqui? A gente está aqui escondido, né? Está aqui na caverna, essa aqui é a nossa caverna. Nós estamos fortificados aqui na caverna. Lá, tá vendo que essa está lá em Belém? Lá tem uma cisterna de água, lá, onde estão o exército todinho dos filisteus. Estão acampados lá, na frente da cisterna de água. Davi estava doido para beber uma água lá, doido. Falou, quem me dera. Esse calor, aquela água vai ser uma beleza. Nem pediu, ele só falou, estava cansado, só falou. Aí os caras falaram, é mesmo? Lá, aquela água lá? No meio do exército, aquela lá? Isso. Pô, vamos lá. Quantos nós somos? 3. Tá bom, vamos lá. Foram lá, enfrentaram o exército inimigo, percorreram uma distância longa, pegaram um copo d'água lá, uma vasilha qualquer, trouxeram de volta, tudo de novo, e entregaram para Davi. Só para agradar o seu rei. E fizeram. Os filisteus estão entrando em Israel.
Fujam, corram, eles estão vencendo. Eleazar se levanta sozinho com sua espada e vai para a guerra. E ele levantou, carregando a sua espada, e foi para a guerra sozinho. Todos esses homens estavam dispostos a morrer por suas batalhas. Eles estavam dispostos a morrer para pegar um copo de água para o seu rei. Eleazar sabia de uma coisa. Olha, eles estão atacando Israel. Eles estão atacando, eles estão vencendo Israel. Mas eu não posso fugir da batalha. Eu não posso fugir da batalha. Eu posso morrer na batalha, mas tem uma coisa que eu não abro mão. É de estar com a espada na minha mão. E ele lutou provavelmente, o texto não diz, porque essas histórias são histórias resumidas em um versículo de grandes e magníficas obras de homens valorosos. Quanto tempo ele lutou com a sua espada na mão? Não sabemos, não dá para saber. Mas provavelmente foram horas e horas. Tinha uma multidão, estava calor, provavelmente. Eu sei que ele lutou e a espada ficou grudada na sua mão, de tanto que ele lutou. E ele venceu. Agora pensa nisso. Pensa em quão valentes esses homens eram. E eu pergunto, uma pergunta que está na minha cabeça: onde estão os homens valentes de hoje? Cadê eles? A guerra está acontecendo, está tudo, os filisteus estão invadindo, estão rodeando Israel, estão tomando conta dos campos de cevada, das lentilhas que o povo ajuntou, eles estão roubando tudo. E os homens valentes estão correndo e gritando: socorro! O Covid está aí! Fecha a igreja! Os homens valentes de hoje estão fechando as igrejas, estão dizendo: não precisa ir para a igreja não. Besteira. Igreja é bobeira. Homens covardes não vão para a igreja. Davi, o rei Davi, era um exemplo de valentia. Tantas e tantas e tantas e tantas batalhas, ele venceu todas elas. E lá no Salmo 122 ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. É uma alegria estar na igreja, é uma alegria ir à casa do Senhor. Lá em Salmos 84, me veio a cabeça aqui, eu vou abrir lá rapidinho. Livro de Salmos 84. Só achar aqui o versículo. Salmo 84 diz lá no versículo 4: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado, bendito sejam os que habitam na casa do Senhor. Lá no final vai dizer: porque o Senhor é Deus, o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. No versículo anterior diz: porque vale mais um dia nos teus átrios, na casa de Deus, do que 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar em tendas dos ímpios. Homem valoroso, homem valente, tem alegria em estar, em pertencer, em habitar, em conviver, em ir à casa de Deus. Amém. Importante. Faz parte, vai ser bem-aventurado, vai ser abençoado por Deus. É o básico da vida cristã, é ir para a igreja. Ah, mas isso é coisa do Velho Testamento. Isso é coisa do passado. Jesus mudou isso, agora a igreja somos nós. Não tem mais templo, não tem mais essa coisa, sabe? Agora nós somos tudo hippie. Pois Jesus veio ao mundo, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou. Depois que ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo, estabeleceu a sua igreja, e depois disso tudo, chegamos no livro de Atos, capítulo 5, versículo 18, e diz assim: e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora disse, então presta atenção, os apóstolos foram presos, estão na prisão, mas Deus enviou um anjo lá. Um anjo veio do céu, um anjo abriu a prisão e deu um recado para eles.
foi lá falar com os apóstolos. Nós vamos ver qual foi o recado que o anjo do Senhor, no Novo Testamento, na Nova Aliança, depois de ter sido constituída a igreja em Atos capítulo 2, disse aos apóstolos, disse o seguinte: ide, vão, apresentai-vos no templo. Não, ide, fique em casa. Fique em casa e em casa você vai cultuar o Senhor na internet. Ele disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Todas as palavras desta vida. O anjo do Senhor mandou os apóstolos irem se apresentar no templo e dizer ao povo todas as palavras da vida. Aonde o povo tem que estar para ouvir as palavras que os apóstolos tinham que falar? No templo. De casa, eles iam ouvir o que os apóstolos estavam falando? Não. O povo tinha que ouvir do templo as palavras desta vida. Não, eu posso ser crente em casa. Coisa de gente covarde, que não tem coragem de acordar cedo, arrumar, tomar um café da manhã e ir para a igreja. Coisa mais fácil do mundo. Era para ser um dia de alegria, tomarmos um café da manhã feliz, todo mundo reunido, uma grande festa de culto ao Senhor. Por quê? Porque eu me alegro quando vou à casa do meu Deus. Amém. Atos 19, depois disso tudo, muita coisa aconteceu, viagem missionária, a igreja se expandindo, e lá no capítulo 19, diz o seguinte, e entrando na sinagoga, falou ousadamente, por espaço de 3 meses. Então Paulo, ele entra na sinagoga para pregar ousadamente pelo espaço de 6 meses. E eu vou falar uma novidade radical para vocês aqui. A sinagoga, na época, tinha parede, tinha teto. Parece um conceito radical. Não tem parede, não tem templos construídos por homens, mas a sinagoga tinha parede. E Paulo, por 3 meses, falou lá. Só que o que aconteceu? Disputando, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, então ele estava lá pregando. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, então o cara que não ouve a palavra de Deus, não ouve a pregação, se endurece e não obedece o que o Espírito Santo fala através da pregação, o que ele acaba fazendo? Falando mal do caminho perante a multidão. É o que ele acaba fazendo. Ele vai sair por aí e vai ficar falando mal da igreja, mal do pastor, mal da pregação, mal da Bíblia, para todo mundo. E o que a gente faz com isso? Retirou-se deles e separou os discípulos. É isso que acontece. É isso que acontece com quem não vem à igreja, é isso que acontece com quem não obedece ao Senhor, com quem não ouve a pregação. Deus deixa ele para lá. Não quer? Então tudo bem. Vai sofrer as consequências. Não vai para o inferno, não precisa ir para o inferno. Talvez vá, mas talvez esteja salvo. Mas tudo bem, fica lá, separado de Deus, vivendo uma vida medíocre, porque não está junto do Pai. Mas Deus separa os seus discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então Paulo entrou na sinagoga e começou a pregar. Por 3 meses ele teve oposição, gente reclamando, esse cara é muito duro, a pregação dele é muito dura, maluco, esse cara não pode, deixa ele para lá. Ele falou, então tá bom. Foi embora, se retirou eles, pegou os discípulos e foram para onde? Para uma escola. E aí tem uma coisa radical também. Escola, desde a antiguidade, tem parede e tem teto. Eles foram para uma escola. Paulo usou a sinagoga como igreja e depois de ser persuadido, ele mudou para a escola e fez dela o seu templo físico. Atos, capítulo 15, versículo 21 diz, porque Moisés, desde os tempos antigos, então há muito tempo, põe antigo nisso, tem em cada cidade quem o pregue. Então, em toda a cidade, desde os tempos antigos, tem quem pregue. E em cada sábado é lido nas sinagogas. Desde o tempo antigo, desde muito antes de Jesus, toda semana, uma vez por semana, os homens se reúnem, pregam a palavra de Deus e leem a palavra de Deus nas sinagogas, porque tem quem o pregue e é lido nas sinagogas, a palavra de Deus. Uma vez por semana, isso sempre aconteceu. No Atos capítulo 5, versículo 42 vai dizer, e todos os dias
Todos os dias, todos os dias. Essa era a vida da igreja primitiva. No templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Essa é o trabalho de uma igreja, ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Aonde? No templo. E aonde mais? Nas casas. Nunca jamais o povo de Deus deixou de ir à igreja. Domingo é dia do Senhor. É a prioridade na vida do cristão. É bíblico. Domingo é dia do Senhor, é bíblico. Foi no domingo que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Está lá em Marcos 16, 9, também em João 20, versículo 1. Foi no domingo isso. Também foi no domingo, primeiro dia da semana, que o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos. Está lá, Lucas 24, versículos 13 a 15, João 20, 19 e 26. Foi no primeiro dia da semana, um domingo, que o Espírito Santo desceu maravilhosamente sobre os discípulos. Lá a igreja reunida, eu estava lá no cenáculo, orando. O que vai acontecer? O grande, famoso batismo do Espírito Santo que aconteceu lá foi num domingo. No primeiro dia da semana, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2 e Atos 27, vai dizer que é no primeiro dia da semana que as igrejas cultuavam o Senhor, que as igrejas praticavam a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Então, na Bíblia, o culto acontece no domingo, a ceia acontece no domingo. Domingo é o dia do Senhor. Explicitamente, está lá em Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. O dia que Jesus ressuscitou, o dia que a igreja vem cultuando de geração em geração, desde o tempo de Cristo, mas há uns 50 anos atrás, homens geniais começaram a dizer que não é importante não. Não é importante não, o importante é ficar em casa, é não levar a palavra de Jesus para ninguém. E agora, diante da pandemia, nós vemos quem são os covardes e quem são os valentes. Crente tem por prioridade no domingo estar na casa do Senhor. É a prioridade na vida do crente. Você pode visitar alguém domingo? Pode. Você pode ir jantar, fazer um almoço, não sei o quê? Pode. Você pode jogar o seu futebolzinho no domingo? Pode. Pode ir no Maracanã no domingo? Pode. Pode ir no clube? Pode. Pode ir na praia? Pode. Pode fazer tudo no domingo, desde que não atrapalhe a sua ida à casa do Senhor. Porque domingo é dia de visitar mãe, amigo, parente, de almoçar com todo mundo, mas é, em primeiro lugar, dia do Senhor. Amém. É dia de ir à casa do Senhor. Então vamos planejar aqui, ó. Domingo nós vamos à praia, tá? Vamos à praia. Eu vou na igreja de manhã, depois eu vou almoçar, depois eu vou à praia. Pronto, simples. Ou não vou na igreja de manhã, eu vou acordar mais cedo, vou à praia de manhã, vou chegar na igreja de manhã, já tendo ido à praia. Também. A prioridade é o domingo, é o culto ao Senhor, ir à casa de Deus. Amém. E eu pensando sobre isso, fiquei pensando, caramba, como é que os homens de antigamente eram valentes? Hoje nós somos tudo covarde. Que eles é que eram valentes. Mas na verdade, isso também não é verdade. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol. Tudo que acontece hoje, aconteceu lá atrás, tem nada novo. Tem nada novo. No texto que nós lemos, a grande maioria do povo de Deus fugiu. Eles fugiram da batalha. Não eram todos os homens que iam lá enfrentar a batalha e guerrear. A maioria fugiu. E os homens de Deus, o povo de Deus, normalmente, sempre foi fraco. Parece um absurdo, né? Mas é a mais pura verdade, porque foram estes homens que atravessaram o deserto, foram libertos lá do Egito, e depois, quando a primeira dificuldade, falaram para Moisés, leva de volta a gente para lá, pô, quer ficar no Egito, quer ser escravo lá. Homens fracos fazem isso a história toda, tentam perverter os homens bons, os homens fortes. E o próprio Jesus passou por isso. Quando Jesus estava pregando, tinha uma multidão seguindo Jesus, uma galera, todo mundo ouvindo Jesus. Num dado momento, saiu todo mundo. Todo mundo. E eles disseram, dura é esta palavra. Foram embora, porque a pregação era dura, era pesada. Ficaram apenas 12, os valentes, os seus discípulos. E Jesus ainda perguntou para eles, vocês também não
Vão não? Vai embora. Vai embora. Está fazendo o que aqui? Alguns homens ficam. A vida cristã é dura. Ser cristão, ser crente é difícil, é duro. Ser povo de Deus significa ser perseguido, ser morto, passar por aflições, às vezes ter que fugir. Mas tem homens que ficam e enfrentam. Existem homens, desde o tempo da antiguidade, que enfrentam o mal. Existem homens que enfrentam o seu próprio pecado. Existem homens que estavam dispostos a morrer para não ter que abandonar o seu rei, Amém. O Senhor Deus também. Alguns homens disseram para Jesus: para onde iremos nós? Para onde nós vamos, Senhor? Ele falou: vocês não querem ir embora também não? Ele falou: mas nós vamos para onde? Só Jesus tem as palavras da vida. Eu me alegro em ir à casa de Deus, mas os pastores de hoje estão fechando as suas igrejas. Estão morrendo de medo de abrir a igreja, escandalizar o povo que tem medo do Covid e perder os membros. Tem medo do governante, tem medo de não sei o quê, tem medo de tudo, de denúncia, tem medo de tudo. E submetem a autoridade de Deus, a autoridade dos homens. Eles disseram para mim essa semana: olha, cuidado, hein? Está evangelizando aí, coronavírus, está dizendo aí que está indo evangelizar, cuidado. Não é tempo para isso não. Não é hora de se expor, vai que você vai preso. Não é hora disso, não é hora daquilo. Pois eu digo, fecha as suas portas, fecha a porta da sua igreja, cancela o culto, deixa de fazer evangelismo, faz o que quiser, faça o que der na telha. Eu falo por mim, eu vou pegar a minha espada. Se os irmãos daqui da igreja quiserem, peguem também. Amém. Vamos comigo para a batalha. Tiver 3 pessoas, a gente atravessa o campo dos filisteus. Vamos embora. Ah, mas e se te prenderem? Vai prender. Amém. Ah, mas Eleazar, você vai para o campo de serviço, você vai morrer. Eu vou lá lutar. Mas você é maluco? Eu vou lutar. Aí depois o que aconteceu? Todo mundo voltou para pegar o despojo de guerra, né? Ele ficou lá o dia inteiro guerreando no sol, matando os outros. Ah, deve ter subido em corpo, deve ter sido uma coisa de doido lá. Aí depois no final o pessoal foi lá pegar os despojos de guerra. Amém, meu irmão. Amém. Mas tem que ter gente para ir lá lutar. Não dá para ficar voltando para pegar despojo não. Tem que ter gente para ir lá voltar, para lutar. Vamos evangelizar. Ah, são 4 conversões semana passada. Amém. 2 na anterior, 12 na outra. Amém. É pouco, está fazendo muito por pouco. Primeiro que não é tanto assim que a gente está fazendo. Segundo que não é pouco. Aqueles homens atravessaram o campo inteiro dos filisteus para pegar um copo d'água para o seu rei. O mínimo que a gente faz, é ir lá ganhar uma alma para Jesus, uma só. Uma só. Mas é tanta luta, é briga na família, é briga em casa, é os amigos que repreendem, é todo mundo dizendo: não faz isso não, cara. Para de se arriscar por causa de uma pessoa, é só um copo d'água. Se aqueles homens estavam dispostos a morrer para oferecerem um copo d'água que Davi nem bebeu, só para oferecer para o seu rei, eu estou disposto a fazer o que for necessário para ganhar uma alma para Jesus. Agora, não vou para a igreja, não precisa. Então sabe o que vai acontecer? Você vai criar os seus filhos sendo filhos fracos. Vai criar eles aprendendo que não é para se alegrar para ir na casa de Deus, é um peso, é difícil. E quando chegar o momento de dificuldade, nós estamos vendo aí agora o resultado de um monte de igreja formado por um monte de homem covarde. O que eles fazem? Correm, fecham as portas e não tem culto. Porque é uma geração de homens covardes que não entenderam a importância de ter o Senhor como prioridade nas suas vidas. Aqueles homens que enfrentaram ali, que fugiram dos filisteus, aqueles homens que fugiram dos filisteus, eles não fugiram dos filisteus por medo dos filisteus. Eles fugiram dos filisteus porque não confiavam no Senhor. Por quê? Porque quando esses homens valentes venceram, o que o texto disse? Deus deu grande livramento. Não é que ele lançou uma lança com superpoderes e atravessou 300 pessoas. É que Deus usou aquele cara que estava disposto a fazer a obra. Se só tem um, vai fazer com um. Se só tem 2, vai fazer com 2. Se tiverem 3 para atravessar o campo, vai atravessar os 3. Quem estiver disposto a fazer a obra vai ser usado
por Deus. Quem não estiver disposto, torce para ter disposto depois, senão nem isso ganha. É o Senhor que dá, é o Senhor que tira a vida. Ele é o autor da vida. Eu não posso deixar de evangelizar, deixar de fazer o culto por causa de coronavírus. Não posso. Porque se Ele quiser me levar, Ele me leva agora. Ele me infarta, Ele cai um raio, cai uma telha na minha cabeça e eu morro. Ele é o autor da vida. Se Ele quiser me levar de Covid, Ele me leva de Covid. Se Ele quiser me levar de infarto, Ele me leva de infarto. Ele que é o dono da minha vida. Amém. Eu não posso achar que eu posso enganar a hora que Deus quiser me levar ficando em casa. É isso que Ele quer que eu acredite. É isso que os homens covardes, fracos, isso que o diabo quer que nós acreditemos. Fica em casa. Vai trabalhar não, fica em casa, passa fome, faz o que você tiver que fazer, não evangeliza, não faz nada, fica em casa. Que aí você não ganha ninguém para Jesus, aproveita e fica vendo Big Brother, que aí você não lê a Bíblia. Amém. Mas foi Deus que deu os livramentos da batalha, não foram os homens valentes. Deus apenas usou esses homens. E se você faz parte dessa igreja, você gostaria um dia de fazer parte dessa igreja, você pretende, se você gosta de vir aqui, eu convido você a vir para a batalha. Sejamos nós os homens valentes. Não vamos ser do tipo que sai correndo pelo Covid, pelo governo, pelo raio que for. Está cheio de igreja por aí assim. Ninguém precisa estar aqui, ninguém é obrigado a estar aqui. Falo isso com sinceridade do coração, ninguém é obrigado a estar aqui. Está cheio de igreja aí, pouco açúcar, sei lá. Vai lá, com um pãozinho, toma um cafezinho com açúcar e tal, vai para casa, acabou. Só que o que acontece com essas igrejas quando chega um momento de dificuldade? Elas fecham. E você fica sem igreja, seus filhos ficam sem igreja, ninguém ouve a palavra, ninguém prega a palavra, ninguém vive nada. Não tem temor do Senhor, não tem nada. Porque lá é só pãozinho com açúcar. Vamos ficar de pé para encerrar e a gente orar, por favor. Pedir para fechar aí o vídeo.